Hoje, a gente vai mergulhar num conceito que, para muita gente na fé cristã, soa quase como um paradoxo: o tal do pecado voluntário. Peraí, será que alguém que já conhece a verdade escolheria pecar de propósito? Vamos analisar o que o pastor Ailton Santana escreveu sobre esse assunto. E aqui já começa a questão central que move toda essa análise. É realmente possível um cristão pecar de propósito? A intuição de muita gente diria que não, né? Mas a resposta pode ser bem mais complexa do que parece. Para a gente começar a entender o peso de um pecado que é deliberado, a primeira coisa é separar os contextos. O ponto de partida do autor é que o pecado tem um peso completamente diferente para quem não conhece a verdade e para quem já a recebeu. Vamos ver isso. E olha, a diferença é gritante. Para quem está de fora, o pecado pode ser visto como um erro comum, quase sem peso. Mas para o crente, que já conhece a verdade, que conhece a graça, escolher o mesmo caminho transforma completamente o ato. Ele vira um desafio direto, sabe? E, segundo a fonte, torna a pessoa um alvo da ira divina. É a diferença entre tropeçar no escuro e apagar a luz de propósito para poder tropeçar. Muita gente deve estar pensando: isso é impossível. Um cristão de verdade jamais faria isso. E olha, é uma reação super compreensível. Só que o argumento apresentado aqui é que a própria Bíblia nos confronta com essa possibilidade, por mais dura que ela seja. Tá, mas onde é que está a prova disso nas Escrituras? Vamos dar uma olhada em qual é a base bíblica que é usada para sustentar uma ideia tão desafiadora como essa. A principal evidência vem do livro de Hebreus. E é interessante porque essa é uma carta escrita exatamente para crentes que estavam sendo tentados a abandonar a fé. O texto confirma que pecar deliberadamente não é só uma hipótese, mas sim uma possibilidade bem real para quem já está na caminhada. E aqui está o ponto crucial. A passagem é muito clara. Depois que recebemos o conhecimento da verdade. Não se trata de um erro por ignorância, por não saber. E o mais assustador é a consequência que vem depois. Já não resta sacrifício. O que isso quer dizer? Que nesse ato deliberado de rebeldia, a cobertura do perdão é conscientemente rejeitada. Isso coloca a gente bem no meio de um dilema fundamental que todo cristão enfrenta. Essa tensão constante entre a ignorância, que às vezes é perdoada, e a escolha, que pode condenar. Sendo assim, o foco muda. Não é só o que a pessoa fez, mas como ela fez. Não se trata apenas do ato em si, mas do fato de que o cristão comete esse ato tendo plena consciência do erro e, mais ainda, tendo acesso a recursos espirituais para evitar. É como a diferença entre cair sem querer e pular de um penhasco com uma corda de segurança na mão, mas escolher não usar. E olha, é importante frisar isso aqui. Não estamos falando de um momento de fraqueza, de uma queda. A fonte descreve uma atitude de rebeldia planejada, de alguém que, mesmo conhecendo o caminho certo, decide conscientemente ir pelo errado, como nos exemplos citados, que são bem fortes. Bom, diante de um cenário tão sério, a pergunta que fica é: então a pessoa está sozinha nessa luta? Felizmente, o argumento apresentado diz que não. Existem recursos divinos que estão disponíveis para enfrentar a tentação. A teologia aqui é clara. O crente não é jogado num campo de batalha de mãos vazias. Ele possui recursos espirituais poderosos para conseguir a vitória. E é justamente por ter essas ferramentas à disposição que a escolha de não usá-las se torna tão grave. Aqui é proposto um plano de batalha bem prático, em 3 passos. Primeiro, começa na mente, com a decisão de odiar o mal. Depois, passa pela confiança no Espírito Santo como guia. E termina com a busca ativa pela porta de escape que Deus sempre provê. E essa é a promessa que sustenta toda a estratégia. Não é um talvez, é uma garantia divina. Para toda tentação, existe uma rota de fuga. O texto bíblico afirma que Deus não vai permitir uma provação maior do que a nossa capacidade de suportar e que Ele mesmo vai providenciar o escape. A porta está sempre lá. Pois é, se existe sempre uma porta de escape, então, no fim das contas, tudo se resume a uma única coisa: a escolha. É aqui que o conceito do livre-arbítrio entra com tudo. A conclusão é que cada pessoa está numa encruzilhada. De um lado, o desejo que puxa para o caminho do pecado. Do outro, a direção divina que aponta para a santidade. A tentação não domina ninguém, ela apenas apresenta a escolha. No final, a luta interna se resume a isso. Qual das duas vozes vai ter a palavra final? Uma leva ao escape, à liberdade. A outra, a escolha consciente pelo pecado, mesmo sabendo que ele podia ser evitado.
E assim, a gente chega na definição final. O que é o pecado voluntário? É o ato deliberado de ver a porta de escape aberta, com a ajuda divina disponível, e ainda assim escolher não passar por ela. E a análise nos deixa com esta pergunta, que fica ecoando: qual voz vai ser ouvida? A responsabilidade no fim é inteiramente pessoal. A cada momento de tentação, essa escolha é refeita, definindo o rumo de toda a jornada espiritual.